De volta com o programa Falando Sério, entrevistando o candidato a deputado estadual, Charles Camaraense. A nossa oitava pergunta não tem razão de ser, porque é a primeira vez que ele está concorrendo a um cargo eletivo. Então a gente vai passar imediatamente para a próxima pergunta, Charles. Ok, Fábio. Cite 5 projetos, ou mais de 5, que você pretende apresentar, ser eleito, e explique de onde virão os recursos para implementá-los. Primeiro, não sendo repetitivo, a gente sempre vai frisar a questão da geração de emprego. Como atrair indústrias para a região, né? Indústria a gente consegue atrair, como vendo pelo lado do empresário, você tem que oferecer alguma vantagem para que o empresário venha para a nossa região. Uma das vantagens que a gente tem como conseguir com o governo é a isenção fiscal, certo? A isenção fiscal por parte do ICMS, né? Outra, a gente tem a Sinep, que é no governo, para conseguir construções de galpão, que a gente tem como conseguir também. A gente tem um projeto, agora em Cuité, que eu fui convidado lá pelo o pessoal, tem uma associação dos mecânicos, que já ganharam um terreno lá em Cuité, e a gente vai tentar, junto ao governo do estado, desenvolver com a Sinep a construção desses galpões, a viabilidade de construção desses galpões. São 15 oficinas lá em Cuité que quer disponibilizar, já tem o terreno e a gente vai lutar por isso. Então tem várias ações, Fabiana, que a gente do governo na relação de geração de emprego e renda que você pode reivindicar. Esse seria um dos projetos. Um dos projetos. Hoje é a vocação que não tão explorada na nossa região, a questão do turismo, né? Inclusive o turismo de aventura. Turismo de aventura, esse que tem sido bastante divulgado em outras regiões. A gente tem uma posição geográfica muito boa que a gente deve explorar, que não está sendo explorado, né? E o turismo é uma forma de você gerar emprego. É uma forma de você gerar emprego. Isso tem como a gente defender também e mostrar a viabilidade para que a gente também possa mostrar a nossa região lá fora. Entendeu? A posição geográfica na região da gente, Cuité, por exemplo, uma região montanhosa, como é Cuité que todos conhecem, a gente tem várias ações de turismo de aventura que a gente pode explorar. E vamos conhecer. Agora, para isso, volta àquela primeira pergunta que você me fez, a gente tem que conhecer bem nossa região, qual é o potencial. Eu costumo até dizer, sou de Cuité, como já lhe falei, mas você conhece Picuí melhor do que eu. Por isso que eu tenho que escutar o povo, por isso que o povo vai me ajudar a conduzir nosso mandato. Então a gente tem que conhecer bem, certo? Com ideias do povo de cada município, para a gente possa desenvolver, junto ao governo do estado, alguns projetos. O que é que a gente pode conseguir? Isso é um segundo ponto que eu defendo também, a questão do turismo, certo? Na questão da segurança, você sabe que a gente deu um salto também na segurança, em termos de policiamento, o governo realmente deu um salto, certo? Mas o que eu defendo, não mais como ser humano, eu acho que hoje existe também uma falta de respeito. Infelizmente, como é que se diz? Algumas pessoas perderam até o respeito pela polícia, porque tem algumas entidades que defendem o tanto e garantem o direito de alguns menores, que isso complica, né? Tem menores hoje fazendo verdadeiros absurdos que os direitos humanos batem em cima disso aí, que eu acho que tem que impor determinadas situações. Tem que impor no sentido seguinte, mostrar que a polícia não para não coagir ninguém, mas se mostrar e ter o respeito da população. A região de Nova Floresta, que é a cidade hoje com o maior índice de violência na nossa região, por ser uma região de fronteira, é uma cidade que nos preocupa muito. O que é que pode ver de ação? Infelizmente, Fabiana, também a droga tomou conta, né? Agora volta para a mesma questão. Qual é a ocupação desse jovem? Nenhuma, entendeu? E estão todos de mente vazia, todos aí, sem ter ocupação. Então a gente, quando volta para aquela questão, a gente termina misturando os assuntos, mas termina tudo num foco só. Quando você está gerando emprego, você está tirando muita gente da rua. Tira muita gente da rua. E quando você está ocupando aquela mente, eles não vão pensar em outra coisa. E muita gente, Fabiano, por incrível que pareça, quer uma oportunidade. Eu tenho, na minha empresa, eu fiquei impressionado com a atitude do meu gerente, que talvez eu não tinha a mesma coragem que ele teve. Ele deu emprego a uma pessoa que aparentemente eu não tinha dado essa oportunidade. Por algumas vezes que eu vi essa pessoa chegando lá, e chegou 3 vezes para conversar comigo, e era aparente que ele chegou em estado de embriaguez.
E eu fiquei, disse, rapaz, como é que uma pessoa tem condições? E meu gerente fez algo inusitado, que eu disse audacioso. Disse, rapaz, um dia que você chegar aqui sem beber, eu lhe dou uma oportunidade. Você acredita? E quando eu cheguei e vi aquela pessoa trabalhando, eu estranhei. Eu disse, mas rapaz, eu disse, eu sou o último a saber das coisas agora. E o cara tá dando show de bola. Sem beber. Sem beber e tá botando muitos funcionários no bolso. Isso volta a dizer que oportunidade que não se tem. Entendeu? Tem gente que só quer uma oportunidade. Agora, na área de segurança, eu fiquei numa dúvida. Como seria implementada essa questão de segurança? A gente tem que fazer, eu acho que bons exemplos têm que ser seguidos. Né? Tem que ser seguidos. A gente tem hoje algumas regiões lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que a gente vê, alguns exemplos sendo seguidos, como é que se diz, atingiu um sucesso. A gente tem que inovar, né? A gente tem que inovar. As pessoas hoje, muita gente não tem medo de fazer uma denúncia, né? A gente tem que colocar a sociedade do lado da segurança. Como é você colocar a sociedade do lado da segurança? Onde a gente possa ter informação. A polícia tem que ter um princípio, tem que ter informações para investigar alguns casos. E a população fica refém, fica com medo, né, de delatar alguma coisa que acontece. A gente tem que trazer essa população para que tenha uma interação com a polícia, né, de informação. Agora, infelizmente, Fabiana, hoje a segurança é muito preocupante. A gente tem Campina Grande também, que um caso absurdo. Quando eu resolvi fixar residência em Campina Grande, que eu tenho um caso lá, por meu caso, meus filhos estudam lá, e meus filhos ficaram com medo de morar em Campina Grande. E olha que eu morei 9 anos em Caruaru. Que também é uma cidade violenta, né? Mas mais tranquila do que Campina Grande. Porque a polícia também lá é mais enérgica, né? Mais enérgica em ações. E isso passa mais segurança para a população. Casos que eu não vi acontecer em Caruaru, vi acontecer em Campinas. Ali na Avenida Manuel Tavares, ter restaurantes feitos arrastão. E fecham bem cedo, da noite por bem cedo. Então, a gente é refém hoje de um mundo que parece que você tem que ficar preso em sua residência com medo de sair. Entendeu? Então a gente tem que inovar, tem que procurar boas ideias na área de segurança. Não é feio copiar o que está dando certo. Não é feio. Vamos ver o que é que acontece nos outros cantos. Pernambuco, como eu passei 9 anos em Pernambuco, acompanhei a gestão do governador atual de lá e achei que diminuiu muito a violência. O que foi que aconteceu lá que a gente podia trazer para Pernambuco? São exemplos assim, que a gente tem ideias boas, a gente tem que copiar realmente. E, logicamente, adequando a mudança social. A mudança, Pernambuco é outra realidade, o estado é mais desenvolvido, existe mais fonte de recursos, mas adequando a realidade local. E tem muita coisa para ser feita, né? E a gente tem como conseguir realmente melhorar esses índices, hoje tão assustadores, né? Assustadores, mas se você também pegar um comparativo de governos, o que foi feito também em termos de equipamentos para a polícia hoje isso é aparente, né? Você vê visivelmente como a polícia hoje da Paraíba é outra, né? Perfeito. E a nossa última pergunta ao candidato Charles Camaraense. Charles, como você avalia a atual disputa para o governo da Paraíba, que está sendo polarizada pelos candidatos Ricardo, Cássio e Vitalzinho? Fabiana, essa questão para mim eu fico muito tranquilo de responder. Eu vou só falar um pouco, como você falou, a gente é a nossa primeira disputa, né? Mas sempre acompanhei e gosto muito da política. Eu vou até brincar um pouco agora, eu acho que você lembra bem quando teve o plebiscito de desarmamento. Sim. Lembra? Eu saí de Caruaru para Cuité para voltar no plebiscito do desarmamento. Eu até brinco, papai, quando eu cheguei não teve nenhuma carreata. Não, só para você ver, então nunca deixei de votar, nunca, sempre morando fora, mas sempre vim em Cuité. Sempre voltou aqui. Sempre voltei aqui em Cuité, nunca transferi meu título para canto nenhum. Sempre acompanhei a disputa e em relação à disputa hoje estadual, eu sou muito tranquilo, eu defendo a candidatura do nosso atual governador, certo? Defendo por quê? É inegável a gente não ver o que a Paraíba avançou nesses últimos anos. E também já votei em Cássio em outras ocasiões. Eu tenho um irmão que é amigo pessoal de Cássio Cunha Lima e foi através de Cássio que a gente conheceu o Ricardo. E hoje não tem como eu separar do projeto do governador. A nossa região foi muito beneficiada, certo? Foi muito beneficiada pela atual gestão. E embora eu acho que a gente, conseguindo também nosso mandato, a gente tem como cobrar mais.
Tem que cobrar mais. A gente não pode se acomodar diante de alguns benefícios que já teve. E eu acredito que a Paraíba vai saber escolher, e essa disputa, são 3 pessoas capacitadas que estão na disputa, mas eu acredito na competência de Ricardo Coutinho para conduzir o nosso estado por mais 4 anos. Eu acho que a Paraíba merece mais 4 anos de Ricardo Coutinho. Isso eu defendo porque é tão claro, a gente anda muito, não só aqui na região do Curimataú e Seridó paraibano, mas eu ando em João Pessoa, em Campina Grande, no Sertão, né? Então o avanço foi imenso. Eu não posso fugir de defender a candidatura de Ricardo Coutinho, porque realmente foi o melhor para a Paraíba, pelo menos o que eu conheço na minha idade. Eu não peguei outra gestão tão boa quanto essa. Então, por isso que eu defendo e vou continuar defendendo enquanto eu puder. O governador Ricardo Coutinho é uma pessoa fácil de tratar, gosto muito de conversar com ele, é uma pessoa prática, certo? Não gosto de arrudeio. Como isso também vem muito... eu também sou dessa forma, sou muito prático, não sou de arrudear. Eu acho que realmente, se tem uma condição de você tem que executar, você não precisa... Você tem um caminho, tem uma linha reta, e muita gente tem que fazer vários desvios para chegar no objetivo. Não, eu gosto de ir direto. Se tem como a gente fazer, então por que a gente esperar e ficar obstaculando essas situações? Se tem como ir, se tem como fazer, se tem como avançar, vamos, gente. Não vamos temer, não. Não vamos temer, né? Isso é uma parte de audácia também que eu tenho. E também eu vejo isso também do governador Ricardo Coutinho. E ele não se submete, que eu acho isso muito importante, ele não se submete a alguns caprichos de algumas pessoas, né? Por isso que às vezes as pessoas taxam ele de alguns adjetivos que eu não concordo. Ele realmente governa para o povo. Ele não está preocupado se A ou B não vai gostar da atitude dele. Ele está governando para o povo. Que eu acho que você tem que conduzir esse mandato desse jeito. Você tem que primeiro pensar no povo. Eu costumo, Fabiano, eu não sou político, estamos entrando agora na primeira vez nesse mandato, e vou saber honrar. Porque eu costumo até brincar, parece que o político pensa primeiro nele, depois nele, a terceira vez nele, para depois pensar na família dele, para deixar um espaço para o povo. Não é assim, entendeu? Isso é o que acontece, entendeu? Perfeito. Candidato, grande prazer imenso tê-lo aqui conosco. Nós que fazemos a Creative TV, o programa Falando Sério, agradecemos sua presença e deixamos os nossos microfones para sua saudação final. Fabiana, eu que agradeço essa oportunidade, quero agradecer também primeiramente a Deus por estar conduzindo nosso projeto até aqui, e agradecer também a minha família, né? Minha família que tem me ajudado e tem compreendido o tamanho do nosso projeto. Porque quando você entra num projeto desse, você tem que saber que você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Abrir mão de toda uma vida, de toda uma construção que eu tive em Caruaru, abrir mão para voltar para a nossa região. Região essa que eu vou defender e saberei honrar cada voto a mim confiado. Isso para mim eu não abro mão, Fabiano. E esse espaço que você me abriu, esse espaço que eu só tenho que agradecer. E agradecer todo o povo de nossa região que vai saber fazer a escolha certa. Isso eu fico muito tranquilo e agradeço a todos essa oportunidade e um bom dia a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Termina agora o programa Falando Sério, entrevistando o candidato Charles Camaraense.